Eu queria convidar os irmãos para fazer o favor de abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis 15. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele disse: Será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Graças a Deus. Temos aqui uma história que eu penso que na igreja, desde as criancinhas até os mais idosos, todos conhecem. A história de Abraão, de Sara, né, que tiveram o privilégio de serem pais, já depois de uma idade avançada, e amortecido o seu corpo. Segundo a palavra, já fora do prazo. Já não havia hipótese humana, mas nós servimos a um Deus, o Deus do impossível, o Deus que tudo pode. E foi neste contexto que nós vamos ver que a ansiedade pode trazer prejuízos para as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, ele chamou a atenção dos discípulos a respeito da ansiedade, por causa da solicitude da vida, as preocupações, aquela ansiedade que deixa a gente ficar assim, às vezes, até um pouquinho com aquele gelozinho no estômago, na barriga, e às vezes a respiração fica um pouco ofegante, a gente tem que fazer força para respirar às vezes. Eu já senti ansiedade, já passei por uma luta de ansiedade, e os irmãos que passaram e que estão a passar talvez sabem o que é isso. Mas a verdade é que Jesus deu um conselho aos seus discípulos e mandou que eles olhassem os pássaros. Então, se alguém aqui nessa noite está passando por um momento de ansiedade, ouça, vai olhar os pássaros. Vai lá fora ver os pássaros. Nessa chuva, capaz nem tem nenhum voar aí, né? Que eles são inteligentes também, os pássaros. Mas a verdade é que Jesus explicou e mandou que os discípulos olhassem para os pássaros para ver o caminho deles. E Jesus disse assim: olha, eles não lavram a terra. Eles não semeiam. Eles não têm a preocupação de fazer a cega, a colheita. Eles não constroem celeiros. Eles não guardam o alimento para o amanhã. E nenhum deles Deus deixa morrer de fome ou ter necessidade. Deus cuida dos pássaros. E Jesus diz: e vós, dizendo a nós, valeis muito mais do que os pássaros. E depois conclui: homens de pequena fé. A ansiedade, a solicitude pela vida, pelos problemas, pelas dificuldades, ela pode caracterizar uma falta de fé. Fé, não fé comum, em uma pessoa comum. E por isso que eu disse que a falta de fé, a ansiedade, pode tornar-se um pecado quando nós duvidamos de Deus. Porque essa ansiedade, que é proveniente de uma falta de conhecimento do Deus que nós servimos, pode nos levar a duvidar de Deus. E aí, se isso acontece, se nós começamos a duvidar de Deus, começamos a colocar Deus questionar Deus, a fidelidade de Deus, a sinceridade de Deus, a honestidade de Deus, a justiça de Deus, nós podemos incorrer no risco de pecar contra Deus. Então, a ansiedade é um perigo que nós enfrentamos e que precisamos aprender a controlá-la. No caso aqui de Abraão, era um homem, quando foi chamado para servir ao Senhor e largar tudo, largar sua família, sair do meio da sua parentela,
e ir para uma terra que ele não conhecia, um lugar distante. Tinha ele cerca de 75 anos nessa altura, casado com Sarai, aqui no caso Abrão e Sarai, porque depois, mais tarde, eles se tornaram Abraão e Sara. Deus mudou o nome deles, mas antes era Abrão e Sarai. E este casal receberam o chamado de Deus e eles saíram para uma terra que Deus lhe mostraria. Confiaram em Deus, acreditaram em Deus, depositaram a sua confiança em Deus, esperaram que Deus fosse cumprir na vida deles o seu propósito. E quando eles foram caminhando, servindo a Deus, adorando a Deus e sendo fiel ao chamado que Deus lhe dera, eles conseguiram e conquistaram muitos bens. Eles adquiriram riquezas, eles adquiriram fazendas, servos. Naquela época era costume, era normal que as pessoas adquirissem escravos. E Abraão era um homem riquíssimo. A terra não podia contê-lo, juntamente com o seu sobrinho Ló, que era outro homem que engrandeceu, o Senhor o engrandeceu também. Eles eram ricos. Era uma pessoa que não lhe faltava nada. Financeiramente, era a pessoa que podia dizer, olha, nós temos de tudo. Nós temos tudo. Mas faltava algo para ele, que no seu coração, na sua mente, era coisa mesmo que fazia muita falta para ele. É que ele, quando o Senhor fala que era para ele continuar, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o coração de cada um de nós. E diz que, num determinado momento, Deus olhou para Abraão e diz, Abraão, não desanime, porque Deus tinha feito uma promessa a ele, lá no capítulo 11, tinha feito uma promessa a ele de que ele seria pai de muitas nações, que toda a terra seria bem-aventurada através da sua descendente, da sua semente. E Deus começou a ratificar essa promessa a Abraão, mas chegou um determinado momento, Abraão estava triste, porque ele via que os anos passavam, o tempo ia ficando cada vez mais escasso, e ele diz, Deus me prometera de que eu seria pai de muitas nações, que eu seria a terra, todas as nações seriam benditas, bem-aventuradas, abençoadas através da minha descendência, mas eu não tenho filhos. E Deus disse, quando Deus viu o coração de Abraão, Deus diz, Abraão, tenha bom ânimo. Abraão, não desanime, porque eu sou o teu galardão. Eu sou o teu prêmio. Você fica firme. Eu sou o teu galardão. E eu sei o que eu tenho falado, eu sei os meus planos, eu sei os meus projetos para a sua vida. E quero dizer para você nessa noite que está aqui, você que me ouve através da rádio, você que me vê através do vídeo, eu quero dizer que Deus sabe, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem projetos para a sua vida. Deus está preocupado contigo, não se preocupe, saiba que Deus está vendo você, você não tem entendimento ainda do que é que Deus tem para você. E Deus diz para Abraão, eu tenho um plano para a sua vida, o que eu falei, eu vou cumprir na sua vida. As minhas promessas são fiéis, não falham. E Abraão disse, Senhor, mas como que eu posso, o que eu hei de herdar? O que eu hei de receber como galardão se nem filho eu tenho? Eu tenho tanta coisa, eu tenho tantos bens, eu tenho a minha fortuna, eu tenho tudo, mas eu vou deixar isso para um herdeiro que nem é meu filho. É alguém que nasceu na minha casa como escravo e hoje é o meu mordomo, porque ele é o administrador dos meus bens, porque eu não tenho um filho para quem eu possa transferir todos os meus bens para ele dar continuidade à minha família. E Deus diz, olha, Abraão, o teu descendente, o teu herdeiro, não será o Eliezer, porque das tuas entranhas, eu tenho dito a você, eu tenho feito uma promessa, e a minha promessa passa por aqui, das suas entranhas, você vai gerar o seu herdeiro. E Abraão diz, mas como pode ser isso? Você vai gerar o seu herdeiro. Você não... Vou te ensinar o que você tem que fazer. Não fica olhando essa ansiedade. Não fica preocupado. Vem cá fora. Vai lá fora, dá uma olhada lá fora e começa a contar as estrelas do céu, se tu puderes enumerá-las, porque assim será a tua descendência, como as estrelas do céu, incontáveis. Sai da tua tenda, vai lá fora olhar.
Eu quero dizer para você nessa noite, dá um pulinho ali fora. Vai ali fora e dá uma olhadinha nas estrelas, se tiver, que hoje está chovendo. Espiritualmente, vai lá fora e dá uma olhadinha e conte-as, para ver se você consegue contar, porque é assim é que Deus tem feito na sua vida, é assim que Deus tem dito para você. Se você puder contar as estrelas, então a minha palavra contigo não vai ter cumprimento. Porque a palavra de Deus é um Deus de tanto poder, é um Deus tão grande, é um Deus tão poderoso, que Deus diz para Abraão: Abraão, você não tem filhos, você está no estado avançado, as coisas naturais não lhe é possível de fato, mas você vai ter uma descendência como as estrelas do céu, e mais tarde diz, como a areia do mar, incontáveis. E Abraão recebeu aquela palavra, e diz a Bíblia que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Passaram-se os tempos. 10 anos depois dessa palavra, diz a Bíblia Sagrada, que 10 anos se passaram e nada de Sara ter o tal filho prometido que Deus prometera a eles. 10 anos. E eles então começaram a ficar aflitos. Meu Deus, estou ficando velho. Já estou com 85 anos. Eu tinha 75, já passaram 10 anos. Eu tenho já 85 anos, 10 anos e nada. As coisas, eu acho que nós não vamos continuar. Daqui a pouco nós batemos os parafusos. Daqui a pouco nós vamos morrer e as coisas não vão acontecer. Está passando o tempo. Já passaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. E parece que Deus esqueceu da sua promessa. E eles então fizeram uma coisa que nós precisamos ter cuidado, para que essa ansiedade não faça conosco o que fez com ele, com Abraão e com Sara. Porque eles, julgando os 10 anos que já havia passado, e nada de acontecer a promessa de Deus na vida deles, então eles fizeram o seguinte: seguiram o costume dos povos.